Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha segunda entrevista. Então, pra quem não sabe, a primeira entrevista é realizada pelos funcionários da STB aqui no Brasil, e a segunda entrevista, os recrutadores vêm lá da Disney pra te entrevistar. Quando você recebe a notícia de que você passou na primeira fase, tanto a STB quanto a Disney começam a te enviar alguns e-mails pra te informar sobre o processo. Um desses e-mails você recebe e lá você pode agendar o dia e a hora que você quer marcar a sua entrevista, a segunda entrevista. Eu fui uma das últimas a receber esse e-mail, então a minha entrevista foi acho que dia 19 de agosto, não tenho certeza, mas foi assim, na sexta-feira, no último dia da semana, que era a entrevista. A entrevista é feita lá em São Paulo, na central da Rádio Disney. E a gente chega lá, se cadastra no prédio, chega, sobe e faz a entrevista. A minha entrevista, eu não consigo lembrar direito como foi. Eu lembro que, acho que foi Jennifer o nome da minha entrevistadora. E assim, ela perguntou várias coisas da minha vida profissional aqui no Brasil, da minha vida, não pessoal, mas assim, coisas sobre mim. Então, eu saí da minha entrevista abalada, assim, emocionalmente, porque eu tava esperando outro tipo de entrevista. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu só conseguia chorar. E aí, é a dica que eu queria dar pra vocês. Vocês não precisam pensar tanto em situações, problemas da Disney. Porque você não é obrigado a saber disso. Você não é obrigado a saber nada sobre 4Keys. Você não é obrigado a saber nada sobre os padrões de segurança da Disney. E quando eu li as coisas no grupo do Futuros e todas as situações que eles perguntavam na segunda entrevista, ou as coisas que a gente tinha que se preparar, e eu vi que a minha entrevista não tinha sido nada disso, isso acabou comigo, porque eu pensei, ela não me quer lá. Então ela só perguntou umas coisas pra fazer minha entrevista e me despachar. Então eu saí chorando muito, eu fiquei muito triste no dia, porque assim, eu não esperava. E o que eu queria contar pra vocês e dar essa dica pra vocês é que assim, não é igual pra todo mundo. Então talvez sim tenham pessoas que vão ter que responder sobre coisas da Disney, mas talvez tenham pessoas que só tenham que responder sobre a própria vida. Então, por mais que seja importante se preparar o inglês, né, pra não ficar nervoso na hora, pra não falar bobagem, tentem ficar tranquilos e levem como uma entrevista de emprego como qualquer outra. Eu sei que é uma oportunidade para a vida de todo mundo, foi uma oportunidade para minha vida e é com certeza uma oportunidade para a vida de vocês. Só que às vezes a gente fica tão vidrado nas coisas que a gente lê no Facebook, nas coisas que a gente, né, cria na nossa cabeça, que foi o que aconteceu comigo. E aí quando eu cheguei lá na entrevista e não foi nada do que eu tava esperando, eu achei que eu já tinha sido reprovada. Então, leiam sim, se informem, mas assim, saibam que vocês não precisam saber tudo como a Disney funciona para passar nessa entrevista. Sejam vocês mesmos, sejam sinceros e não achem, como eu achei, que se te perguntarem uma coisa e não te perguntarem outra, é porque você é mais ou menos valorizado. Porque uma coisa que não tem como fazer nesse processo é prever o que acontece. Isso não existe, gente. É muito difícil. É muito difícil você estabelecer um critério. Não dá pra saber qual que é o critério que eles usam pra te avaliar. Então, assim, treinem, se preparem, mas não se apeguem tanto a certas coisas, assim como eu me apeguei. E se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer pergunta, fiquem à vontade pra me perguntar. A minha entrevista foi um pouquinho fora do padrão, né, das outras pessoas, então talvez por isso eu não possa ajudar muito, mas o conselho que eu tenho é não se desesperem. Treinem o inglês de vocês e vão com tudo, eu tenho certeza que vocês são capazes, né? E assim, vou falar uma coisa, a pergunta que me travou na minha entrevista foi: por que você quer trabalhar na Disney? Gente, olha a pergunta que me travou. Então assim, eu me preparei pra 350 tipos de perguntas diferentes e eu tinha até a resposta do porquê eu queria trabalhar na Disney, mas quando ela me perguntou, eu congelei. Então assim, não tem como a gente prever mesmo, nem o que eles vão perguntar e nem as nossas reações. Então assim, leiam sim, procurem sim, busquem saber, mas não fiquem empilhados, tá bom? E qualquer coisa que precisarem, estou aqui. Um beijo.